Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Vamos lá. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado e santo nome neste momento tão especial, onde estaremos abrindo a tua palavra, onde iremos estudar, meditar e refletir nos teus propósitos, nos teus desejos e naquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E que o Senhor continue nos privilegiando com o saber da tua palavra, com o entendimento, com a compreensão, que teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite. E que o Senhor permaneça conosco no decorrer de todo esse estudo. São bênçãos que te pedimos e agradecemos no sagrado, santo e poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Ok? Amém. Vamos lá, né? Vamos a mais um estudo. Ontem nós, pela graça do Senhor, estudamos sobre a igreja de Esmirna, que corresponde aqui ao cavalo amarelo, né? Nós estudamos ontem aí e vimos que realmente o que aconteceu na época de Esmirna, né? O crescimento da pregação do evangelho. Hoje a gente vai dar um salto e vamos para a igreja de Pérgamo, que corresponde ao cavalo preto. Vocês lembram disso? Quando o Cordeiro Jesus abre o terceiro selo, então João vê um cavalo preto, contrário do branco, e o cavaleiro tinha na mão a balança. Lembram disso, né? Balança, símbolo de comércio, símbolo de pesos e medidas, juízo. E ele ouviu uma voz que dizia o seguinte: ó, uma medida de trigo por um denário e 3 de cevada por um denário, né? E não danifiqueis o azeite e o vinho. E nós entendemos o que aconteceu ali, né? O trigo era a boa semente, a palavra do Senhor. O outro, cereal, a cevada, era as doutrinas inferiores, que para igualar com a verdade foi preciso 3 medidas de cevada pelo mesmo preço, certo? Então, hoje, Pérgamo, iremos estudar, e é o mesmo período do cavalo preto, onde as trevas espirituais elas começaram a penetrar na igreja através do Edil de Milão, quando colocou o cristianismo em completa igualdade com o paganismo, tá? Eu trouxe aqui alguns livros, a gente vai ler algumas coisas aqui, e vamos entender o que Jesus quis dizer com relação à carta que ele enviou para Pérgamo. Então, você já colocou aí, estão aí as ruínas da cidade de Pérgamo. Se você for lá na Ásia Menor, vai encontrar ainda essas ruínas lá, tá? Pode passar, assim, vamos lá. Então, ó, ela está situada, essa cidade, no espigão de uma elevada montanha, bem lá em cima, a cidade de Pérgamo. Pode passar. Então, a sua biblioteca era composta por mais de 200 mil rolos de pergaminho, né? Tanto que o pergaminho, pode passar assim, ele foi desenvolvido ali em Pérgamo, daí a palavra pergaminho, né? Pois o Ptolomeu V, que era rei do Egito na época, havia proibido a exportação do papiro, que se usava muito, né? Por isso, do papiro vem a palavra papel, né? Pode passar, Ciro? Vamos ver aqui a época, mais ou menos. Então, ela cobre ali o quarto século Salles, e quinto e Salles, metade do sexto século. Sim. qual a diferença de pergaminho e o papiro? O pergaminho, eles pegavam couro de animais, cabra, ovelha, e eles curtiam aquele couro e ali eles escreviam e enrolavam, faziam um rolo. Era chamado de pergaminho. O papiro era uma planta que nativa do Egito, que nascia em brejos, muitas águas, e aqueles arrancavam aqueles molhos de papiro, aquela planta, e eles tiravam o líquido, prensavam, e daquilo ali fazia a folha de papel. Por isso que hoje você tem o papel que vem de onde? Do papiro. Hoje a gente tira da madeira, né? Você sabe que foi feito de madeira. Mas antigamente, a gente já tinha uma reportagem como se fazia, se escrevia no papiro naquela época. Como eles faziam a maneira assim, antiga de se escrever. Então, eles tiravam todo aquele líquido e prensavam o bagaço. Rapaz, que coisa interessante. Prensavam o bagaço e ali eles se uniam
e fazia o papiro para escrever. Era o que o povo do Egito escrevia. Então, a diferença entre os dois é isso aí. O papiro e o pergaminho, que era escrito em rolos, né? Você vê que você lê uma coisa, tinha que abrir. Tanto que quando Jesus chegou no templo, lá em Jerusalém, ele abriu, né? Não era papel como nós temos hoje, abriu um pergaminho que está lá no livro de Isaías. Ele, lá, onde se cumpriu o que está escrito. Depois de rolo, ele fechou novamente e entregou ao sacerdote. Ok? E o, Então, essa é. Hã? Essas e o cópias, pergaminho era mais esses, resistente do que o esses papiro, né? pergaminhos, ele continham o que está na Bíblia hoje. A escritura Sim, ficava nos sim, pergaminhos, é sim. isso? E eles Exatamente, eram os pergaminhos. copiados e Sim, da levados para Bíblia outras igrejas. não tinha papel, então era escrito em pergaminhos e eram guardados aquilo ali. Aí depois, com o tempo, né, foi desenvolvendo, né, Papel, veio a imprensa, aí foi trocando, né, entendi. usando papel para poder escrever isso aqui, chegar até nós hoje. Alguém quer falar mais Entendi, alguma coisa obrigado. aí? Salles, você quer falar alguma coisa? Não sei. O Mário? Bom, se não tiver, vamos lá. Então, Eu tô esse mudo, eu tô período, tranquilo. tá, esse período de Pérgamo, ele cobre aqui, ó, o quarto século, que foi quando Constantino assinou o Edito de Milão, o quinto e a metade do sexto século. Vamos adiante, pode passar assim. Período em que Satanás procurou corromper o cristianismo por meio de compromisso com o Estado. Vocês vão entender aqui agora o que aconteceu. Eu já dei uma palhinha para vocês, nós estudamos aqui o Cavalo Preto, foi quando a igreja e o Estado se uniram através do imperador Constantino e ele transformou, foi a primeira pessoa que colocou a religião oficial. Lá adiante foi quando o Teodósio realmente oficializou que o cristianismo seria a religião oficial do Estado. Isso aqui é um perigo muito grande. Isso é chamado de. Como é o nome que eu dou aqui? Quando a igreja se une com o Estado. Esqueci o nome aqui agora, depois eu vou lembrar. Certo? Então, tem aqui a teologia chamada teocracia. Ou seja, a religião ela passou a ser oficial. E isso não deveria acontecer de forma alguma, porque a religião e o Estado têm que estar sempre separados, como eu falei para vocês, certo? Mas um toque, Ciro, época em que o paganismo, pode passar assim, o paganismo foi introduzido fortemente na igreja cristã por influência do imperador Constantino. Outro toque veio o que aí, ó, nessa época, pode passar, a mudança da observância do sábado bíblico para o domingo. Foi um dos grandes passos na história. Vamos dar um toque aí, vamos ver agora as características dessa igreja. Olha só, e veio muita coisa, não foi só isso não, veio uma enxurrada de doutrinas que entrou. Aí Jesus escreve aqui, olha, ele começa ali, né, falando sobre a sua característica dele, e depois ele vai dizer o que aconteceu lá dentro. Lembre-se que nós estudamos aqui o Cavalo Preto, mas ele não abordou o que aconteceu. Eu falei, por que, que o cristianismo se vendeu naquela época para o Império Romano? E Dan Brown fala que ele pegou cristãos, transformou em pagãos e pagãos em cristãos. Olha o que Jesus fala aqui. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, ao mensageiro, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, o Antigo e o Novo Testamento. Com esse lugar em que habitas, olha só, então Jesus anda no meio dos candeeiros, lembra? De ouro. Com esse lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, certo? Você vê aqui, ó, ele conhece tudo a respeito de Pérgamo, o lugar em que ela foi instalada, a igreja, estava o trono do próprio Satanás, mas que naquele momento ali da história, o nome dele foi conservado e não foi negado. A gente vai entender o que aconteceu lá naquela época, né? A fé dele não foi negada. Aí ele fala sobre Antipas, minha testemunha fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Dá mais um toque aí. Agora vem aqui a reprovação para esse período da igreja. Um período da igreja. Para o cristianismo daquela época. Tenho, todavia, contra você, contra ti, algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual se narrava lá que armar ciladas com os filhos de Israel, e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim também,
Tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra dos nicolaítas? Onde eles apareceram? Apareceram lá na igreja de Éfeso. A seita dos nicolaítas, que veio de Nicolau, um dos diáconos da igreja. Só que, também aqui nessa reprovação, entra um profeta do Antigo Testamento que se chama Balaão. E que era Balaque? Balaque era um pagão que tentou corromper e conseguiu corromper Balaão. A gente vai entrar em alguns detalhes mais adiante. Vamos lá. Faz um toque, Ciro. Portanto, arrepende-te, né? E se não, venho a ti e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Né? Você vê que há promessas para vencer, aqui há elogios e reprovação. Vamos lá, Chico, vamos ver qual foi o elogio para essa época. Estava ali o trono do diabo, dentro de Pérgamo, dentro da igreja. Mas o nome de Jesus, ele foi conservado. Diz aqui, ó, conservas o meu nome e não negasse a minha fé. Elogio do toque. Jesus expressa o seu contentamento pela igreja, por não ter negado a fé, apesar de que do ambiente ímpio e pervertido. Gente, que coisa, hein? Outro toque. Vamos ver agora o quê? A reprovação para essa época. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Pode passar? Embora Antipas merecesse elogios, outros crentes de Pérgamo não podiam ser exaltados, porque haviam se corrompido. Balaão é aqui, pode passar, ele é apresentado aqui como uma metáfora do histórico Balaão e seus conselhos a Balaque. Se você quiser conferir lá, está lá ali em Números 21, 25, 1, 9, 31, 16. Ali conta a história de Balaão, o que aconteceu. Inclusive lá no livro de Judas fala sobre essa questão aí. Judas e o apóstolo Pedro falam sobre Balaão. Nicolaítas também eram notados aqui em Pérgamo por suas práticas pecaminosas e o abandono da lei de Deus. Pode passar? Em Pérgamo, eram promovidos banquetes sociais realizados em templos pagãos de Corinto e certamente de Pérgamo. Pode passar? O que perturbou em Jesus em Pérgamo foi a pervertida espécie de cristianismo e que, infelizmente, ainda está em nossos dias hoje. Ok? Recompensa, pode passar, Ciro. Ao vencedor, dar-lhe-ei comer o maná escondido, bem como uma pedrinha branca, com um novo nome. Mais um toque. Se formos contrários à doutrina de Balaão e dos nicolaítas, teremos tempo para o maná. O que é o maná? É o próprio Jesus. Tá? Ok. Deixa eu voltar um pouquinho aqui agora, e vamos agora, pela graça do Senhor, tentar decifrar que trono foi esse que foi colocado ali em Pérgamo. Estava no alto espigão, né? E ele colocou o trono lá dentro, o diabo, e por que o nome dele não foi negado, certo? O que aconteceu, gente? Olha só, deixa eu dar uma lida aqui, o que o chinês escreveu com relação à questão do domínio de Constantino, a mudança que houve. Eu falei a vocês ontem que a igreja ela era perseguida pelo poder político, depois isso houve uma união entre a igreja e o Estado, é daí que começa a mudança no cristianismo. Olha o que diz aqui o chinês, ele escreveu, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Porém, no terceiro século, a perseguição contra a igreja se intensificou. Então, para invocar o nome do Senhor e conservar o seu nome, sua face, intensas perseguições, Antipas foi morto. Isso caracterizou uma mudança na história da igreja por volta do ano 313, que deu fim ao período de Esmirna e o início da igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casamento, ou seja, a igreja e o Estado se casaram, criaram ali uma teocracia que era usada desde o Egito, os deuses pagãos comandados pelo Estado invocavam, então, o Egito era teocrático,
né? A Síria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, também, porque os dois pagãos eram comandados pelos dois pagãos, e quando chega em Roma, também imperial e papal, se transforma em uma teocracia, ou seja, o Estado e a Igreja estavam juntos. A Igreja de Pérgamo corresponde à era em que os principais líderes cristãos foram martirizados e o Império Romano adotou uma estratégia para incorporar a Igreja ao poder político. Isso tem relação com a palavra Pérgamo, que significa casamento. Na verdade, o que aconteceu? Essa foi uma estratégia, uma artimanha de Satanás para adentrar a igreja e colocar ali o seu trono. Você sabe que o diabo tentou destruir Jesus de várias formas, quando ele nasceu, né? Ali tentando no deserto, fazer desistir, no Getsemane. Como ele não pôde com Cristo, o que foi que ele fez? Ele tratou de a igreja, ele perseguiu a igreja, matava os cristãos. Quando não pôde matar, foi o que ele fez. Então, se eu não posso comer inimigo, eu vou me juntar a ele. Então, nessa época, ele colocou o seu trono lá dentro. Aí começou a vir doutrinas falsas que foram entrando sutilmente e foram penetrando na igreja. E as pessoas se corromperam. Olha só, a fim de usar a igreja para angariar poder político e apoio popular, o imperador Constantino cessou a perseguição e ainda concedia aos que se declaravam cristãos benefícios básicos, como roupas, e como o político faz, alimento, isenção de taxa de serviço militar. Além disso, as autoridades se convertiam e recebiam cargos no governo de Constantino. Com isso, as multidões passaram a se declarar cristãs, mesmo sem fé genuína. E a igreja sofreu uma mistura, recebendo a influência da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que, conforme mencionamos, Deus odeia e os cristãos, na época da igreja de Éfeso, também rejeitaram. Balaão foi um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Israel em troca de honra e benefício. Isto mostra que, na guerra de Pérgamo, profetas pagãos passaram a exercer a liderança e os sacerdotes movidos pela ambição, pois ocupavam a posição de autoridade e destaque na igreja, certo? Ou seja, que agora estava unida ao mundo político. Deixa eu ler agora. O livro História da Civilização, não, Cristianismo Primitivo, olha o que diz aqui, ó. Quem, então, poderia ter podido imaginar que o mesmo poder imperial, responsável por tantas desgraças, Roma pagã, né, contribuiria breve para a reconstrução das igrejas? Melhor, ainda que ele as quereria sempre maiores e mais belas em honra ao Deus dos cristãos. Então, o inimigo usou aqui uma estratégia violenta para corromper a igreja através do imperador Constantino. E o que ele fez, ele conseguiu, por isso que D'Ambrosio fala assim, ó, os historiadores ficam maravilhados ante a eficiência dele a converter os que adoravam o sol em cristãos e os cristãos transformou eles em pagãos. Agora, veja bem, no Apocalipse ele diz o seguinte aqui, ó, que o trono estava lá dentro. Por quê? Agora eu vou pegar vocês aqui e levar o povo para Pérgamo, para a guerra de Pérgamo. Olha só. Lá, essa cidade existia na Ásia Menor e a cidade lá ficava no espigão, lá em cima. E lá em cima havia um templo real, lá em Pérgamo, e esse templo era dedicado ao Deus maior dos gregos. Vou mostrar a vocês quem é esse Deus maior que dos gregos. Lá dentro estava, do templo, uma estátua do Deus maior dos gregos, né? Eu vou ler um trecho aqui de um teólogo chamado Frank Stefanovic, ele é americano. Ele fala o seguinte, ó. Pérgamo era a cidade natal de Galeno, o famoso médico do mundo antigo, que estudou na escola de medicina de Esculápio. Pérgamo também era uma grande e importante centro religioso. Era conhecida por templos magníficos, erguidos a Zeus, Atena, Dionísio e Esculápio. No monte acima da cidade se encontrava o grande altar de Zeus, cuja parte central pode ser contemplada atualmente em exibição lá no Museu de Pérgamo, em Berlim. Com 12 metros de altura, ficava sob uma proeminente saliência de concha. Tinha a aparência exata de um grande assento ou trono na colina.
e todos os dias dele saía fumaça dos sacrifícios oferecidos a Deus. Perto da cidade se localizava um imenso santuário de Esculápio, o deus serpente da cura. Na época de João, ele desfrutava grande popularidade. Vinha pessoas do mundo inteiro para ser curada pelo deus Esculápio. Pérgamo realmente era o Londres da província da Ásia. Tanto Zeus quanto Esculápio eram chamados de o Salvador, e o Salvador da moderna. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a apoiar o culto imperial e ter um templo dedicado à adoração do imperador romano. E isso pode explicar por que a cidade é descrita como lugar onde Satanás colocou o seu trono. Você vê que a influência dessas culturas gregas, romanas, egípcias, babilônicas, aí é nosso meio. Escrever uma coisa, por exemplo, você tem uma haste e você tem duas cobras enroladas, uma maior e uma outra menor. O que significa aquilo ali? Hoje é o ciclo da medicina, vocês sabem disso. Então, a cobra maior simbolizava Zeus e a menor era Esculápio. Aí um dia, só contar vocês uma coisa interessante aqui, uma criança olhou para aquele símbolo aí, né, da medicina, e perguntou à mãe assim: ô mãe, por que tem uma cobra maior e uma cobra menor? Aí a mãe respondeu assim: é porque um cobra mais e o outro cobra menos. Você vê. Então, essa cultura, ela conseguiu chegar até os nossos dias, não é verdade? Agora, uma coisa interessante. Então, quando Constantino se instalou ali, foi o próprio diabo que colocou o trono dele ali dentro. Agora, naquele meio ali, ou seja, o nome dele não foi negado. Gente, eu quero voltar com vocês aqui, lá para Daniel, capítulo 7, no quarto animal, os 10 chifres, o chifre pequeno e os 3 chifres foram arrancados. Olha só. Vocês lembram aqui que eu falei quem eram os 3 chifres que foram arrancados? Eles eram arianos. O que é o arianismo? Só para a gente lembrar aqui. O arianismo, ele negava a divindade de Jesus. Ou seja, Ário, no quarto século, na época de Constantino, ele passou a ensinar que em algum lugar da eternidade Jesus foi criado. Jesus não existia. Então, Deus criou Jesus e, posteriormente, o Espírito Santo, e Jesus foi a pessoa escolhida por Deus para salvar a humanidade. Isso trouxe, daquela época, uma revolução muito grande. E Constantino ficou tão irado, porque, olha, eu vou ler você, porque, então, ele ficou tão chateado que teve que expulsar Ário lá de Roma, porque a doutrina dele estava pisteando o cristianismo naquela época. Então, olha o que Dabal falou aqui. O que eu vou ler com vocês aqui, ele fala uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Então, Constantino realmente fez uma coisa interessante aqui. Por isso que o nome de Jesus aqui não foi negado. Porque se fosse negado, teríamos que crer que ele foi criado por Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Dan Brown. Código da Vinci, página 222. Jesus só passou a ser visto como Filho de Deus no Concílio de Nicéia, depois que este título foi proposto e aprovado por votação. Espere aí. Está dizendo que o título, que a divindade de Jesus foi resultado de uma votação? E um resultado meio apertado por sinal. Porém, declarar que Jesus tinha origem divina, olha a esperteza de Constantino, era fundamental para a posterior unificação do Império Romano e para lançar as bases do novo poder Vaticano. Confirmando oficialmente Jesus como Filho de Deus, Constantino transformou Jesus em uma divindade que existia além do alcance do mundo humano, uma entidade cujo poder era incontestável. Você vê que quando ele apareceu, eu li ontem para vocês, e quando Diocleciano estava matando aquelas pessoas, ele percebeu que um poder sobrenatural estava sobre aquelas pessoas, que não era normal aquilo. As pessoas morrer e aparecer outras. Geralmente causa medo. Mas quanto mais ele matava, Diocleciano matava, aparecia mais cristãos. Isso não só evitava questões pagãs, a cristandade,
os seguidores de Cristo se poderiam se redimir através do canal sagrado estabelecido, a Igreja Católica Romana, certo? Isso aqui, ó, passou de uma disputa de poder. Cristo, como Messias, era fundamental para o funcionamento da Igreja. Muitos estudiosos alegam que a Igreja Católica Romana literalmente roubou Jesus e seus seguidores originais, sufocando uma mensagem humana ao envolvê-las em um manto impenetrável da divindade e usando para expandir seu próprio poder, ok? Então, veja bem, Jesus, segundo Dabral, foi posto em votação. Isso realmente aconteceu. Quando Constantino, quando viu que Ário está propagando as suas heresias, foi chamada a heresia ariana, ele colocou um concílio chamado Concílio de Nicéia, que foi no ano 325, exatamente no dia 20 de junho, começou esse concílio. Esse concílio durou 30 dias, e ali foram discutidos alguns assuntos, como a data da Páscoa e acho que o nascimento de Rei Mira, mas principalmente o que ele queria saber ao convocar? Quem era Jesus? Então, ele chamou ali os bispos da época, que foram 320 bispos, e eles sentaram ali. Dabral disse que o resultado foi apertado. Isso aqui é mentira. Porque dos 320 bispos, se você pesquisar, 318 votaram a favor de que Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. É da mesma substância do Pai. Só 2 pessoas votaram contra. Como é que foi um resultado apertado? E outra coisa, ele disse que só passou a ser visto como filho de Deus no concílio de Nicéia. É mentira. Quantas vezes você vai na Bíblia e você encontra lá, Jesus perguntou a Pedro, quem eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Não é assim que ele fala? Tu és o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher samaritana, né? A mulher filha do Fenícia, quantas pessoas entenderam que era o Messias, era quem era o Filho de Deus? Então, nesse ponto aqui, Dabral errou. Agora, você vê aqui, ó, que o nome dele foi conservado nesse primeiro concílio. Eu vou ler vocês aqui um outro trecho do teólogo aqui. Houve não só esse concílio, mas houve uns 4 concílios que chegaram à conclusão, olha só, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, Jesus. Um aspecto excelente a ser destacado nesse período, um dentre vários aspectos positivos que poderiam ser mencionados, foi a profunda atenção dedicada à compreensão da pessoa de Jesus Cristo. O grande concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, concluiu, após muito estudo deliberado, que Jesus era verdadeiramente Deus, um Deus encarnado. Nopla, em 381, concluiu que ele era também verdadeiramente o quê? Homem. Então, Jesus era 100% Deus, é 100% Deus e continua a ser 100% homem. O concílio de Éfeso, em 431, concluiu que sua divindade e a sua humanidade estão combinadas e unificadas numa só pessoa. Terceiro concílio. E o concílio de Calcedônia, em 451, afirmou que ele continua a possuir as 2 naturezas, a divina e a humana. Então, nesse concílio, né, apesar de que o diabo colocou o trono dele lá dentro, o nome de Jesus não foi negado de forma alguma. A sua fé, o seu nome, eles reconheceram ali naquele concílio, mesmo no ambiente ímpio, reconheceram que Jesus é o próprio Deus. O que não acontece com o arianismo, que nega a divindade dele. Aí que ele fala aqui, ainda no dia de minha testemunha Antipas, né, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Alguns comentaristas falam que Antipas foi um dos servos de Jesus, de Deus naquela época. Outros dizem que Antipas significa uma gama de pessoas que não negaram a fé e foi morto. Ainda não se sabe profundamente quem foi esse personagem. O que se fala é que ele manteve a sua fé e ele foi morto ali, no meio daquele ambiente, ok? Agora, vem agora a reprovação para ela aqui, ó. Tenho tudo a ver contra ti, porque tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada com os filhos de Israel. E a comerem coisas o quê? Sacrificadas. Gente,
Quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus. De Deus. Balaão era representando aqui a monarquia de Israel. Só que aconteceu, Balaão casou com uma mulher pagã chamada, como? Que lembra aí? Jezabel. Então, Balaão, um profeta de Deus, rei de Israel, casou, perdão, Balaão, um profeta de Deus, ele simplesmente casou com. Não, pera, um momentinho, só um pouquinho, eu perdi o que era assim. Foi Acabe, perdão, foi Acabe. Acabe, não foi Balaão, Balaão é um profeta. Então, Acabe, ele casou com Jezabel, uma rainha pagã, certo? Então, eu tenho Acabe, que era a monarquia rei de Israel, né? E eu tenho Jezabel, a mulher de Acabe. Então, mulher em profecia é igreja. Então, eu tenho aqui a igreja e o Estado. Por que que Jesus foi buscar lá atrás, no próximo estudo, falou sobre Balaão, vai falar sobre Acabe e Jezabel? Porque o Estado e a igreja se uniram. Então, por que Balaão entra nessa história aqui? Porque Balaão, ele foi movido pela ganância, né? Por dinheiro, para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês querem ver? Abra a Bíblia de vocês lá, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, o verso 15. Depois vamos ler Judas, o verso 11. Capítulo 2, verso 15. Olha o que é que diz aqui. Balaão, profeta do Senhor. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio do que? Da justiça. Verso 16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, referiu a insensatez do profeta. Lá em Judas, antes de Apocalipse, é um livro antes do Apocalipse, no verso 11, olha o que Judas fala aqui sobre Balaão. Ele fala aqui, ó. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. O que foi que Balaão fez? Balaão recebeu propina de Balaque para amaldiçoar Israel. E toda vez que Balaão ia para amaldiçoar Israel, Israel era abençoado por Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Então, o que foi que fizeram? Balaque teve uma ideia e deu um banquete. Você vai encontrar aí em números, você vai encontrar isso aí. Deu um banquete e ofereceu ali muitas mulheres, bebidas, e foi a forma com que ele conseguiu corromper o povo de Israel. Não pela bênção, porque ele tentou amaldiçoar, não conseguiu, e a única forma que ele encontrou para amaldiçoar o povo de Israel foi exatamente dar uma festa. Nessa festa, o povo caiu numa armadilha do diabo. Então, Jesus pegou essa passagem de Balaão para mostrar o que aconteceu lá dentro em Pérgamo, como também os nicolaítas. Nós estudamos a semana passada, ontem, né, estudamos sobre isso. Os nicolaítas tinham doutrinas contrárias à Bíblia, ou seja, que Deus os liberava de alguns dos mandamentos. Certo? Então, eu quero encerrar o estudo de hoje falando um pouco sobre o Edito de Milão. Em 313, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, concedeu liberdade religiosa a todo o Império Romano por meio do Edito de Milão. Assim, os cristãos puderam construir suas igrejas e celebrar publicamente o seu culto. Em 380 depois de Cristo, o cristianismo passou a ser considerado a religião oficial do Estado, quando o imperador Teodósio foi batizado cristão. Cerca de uma década depois, os cultos pagãos foram proibidos, o cristianismo tornou-se efetivamente a religião oficial de Roma e organizou-se a Igreja Católica, que construiu uma hierarquia, tendo como modelo a estrutura administrativa do Império. Infelizmente, os cultos foram abolidos, os cultos pagãos, mas a Igreja continuou ainda com o paganismo. Você vê esse panteão de deuses que hoje está no mundo romano, né, ainda continua a exercer a influência dos gregos, que tinham um panteão de deuses. Cada deus
para uma coisa da natureza. Então, na época de Pérgamo, o diabo colocou o trigo lá dentro, o nome de Jesus não foi negado, certo? Mas a igreja estava totalmente corrompida. Por isso que, quando Jesus falou assim, ó, não danifiqueis o azeite nem o vinho, e o trigo e a cevada, a doutrina falsa e a verdadeira, estavam ali juntos. Mas o nome dele não foi negado. Você viu? Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Conserva o vinho e o azeite. O nome dele não foi negado naquele momento. Daí em diante, agora, nós vamos encontrar uma outra época da igreja, que é a igreja de Tiatira. Agora, o que acontece? Era o político perseguindo os cristãos, certo? O cavalo vermelho. Depois o cavalo preto é a unificação entre a igreja e o Estado. Ali começa a entrar doutrinas estranhas que Pedro, nem Paulo, nem os apóstolos conheceram. Aí agora vamos caminhando para o cavalo amarelo. É quando o próprio cristianismo começa agora a perseguir o cristianismo, certo? Então, a igreja do Estado se uniu, a igreja se vendeu, havia pessoas fiéis ali dentro, e agora, no cavalo amarelo, que é a igreja de Tiatira, as coisas mudam de figura. Ou seja, é a perseguição que começa dos cristãos para os cristãos que não aceitavam esse tipo de comportamento, esse tipo de paganização na igreja. Aí, se você pegar ali a carta da igreja de Tiatira, é a maior carta que tem, com o maior verso, porque foi o maior tempo em que a igreja dominou naquela época, né? E foi dali que Deus começou a levantar os pré-reformadores para irem para a Bíblia, para investigar sua palavra e começar a trazer as doutrinas que começaram a se perder no quarto século. Em cada época, Deus chamou pessoas, né? Como John Wycliffe, como Zwinglio, como Jerônimo de Praga, como Lutero, como Calvino. Então, elas vieram aos poucos, trazendo os ensinamentos que estavam na Bíblia. Por exemplo, Lutero, justificação pela fé. O homem não é salvo pelas obras, e sim pela fé em Jesus Cristo. Por mais que a gente faça, as obras são consequências da nossa fé, não para nos salvar. Então, Lutero trouxe isso, João Russo trouxe isso, né? Calvino trouxe alguma coisa a mais, e assim sucessivamente. Então, quando chega na igreja de Filadélfia, todas as doutrinas que precisavam ser reconhecidas, elas foram reconhecidas. Quando chegar lá, você vai entender o que aconteceu na época de Filadélfia, que começou no século XIX, por aí, quando surgiram os maiores revivamentos da história. A igreja foi balançada ali e veio aquela questão. Lembra do terremoto de Lisboa? Foi ali que aconteceu uma boa parte daqueles sinais que Jesus falou, né, que viria lá no sexto selo, o terremoto. Então, por ali, começou a despertar para estudar Daniel e Apocalipse. Tá bom, gente? Então, isso que aconteceu ali na cidade de Pérgamo, né? Foi quando realmente o nome dele não foi negado. Houve um concílio de Nicéia, foi um divisor de águas também, para a igreja e para todos os tempos aí para frente. Que Deus nos abençoe, né? E amanhã a gente volta aqui com a igreja de Tiatira. Vamos ver o que nos reserva esse período da história de Tiatira, que foi o maior de todos os tempos. Alguma pergunta? Quem quiser perguntar, esse é o horário. Balaão ali foi só uma figura histórica, porque houve muito comércio, as pessoas se venderam, ali, então Balaão foi como uma metáfora do que ia acontecer ali. Então, muitos cristãos se venderam naquela época, houve muita corrupção, muito adultério, tanto que quando Lutero, quando foi a Roma, ele chegou lá em Roma, se decepcionou com o que ele viu lá. Depois vocês lêem a história dele, vocês vão ver. Amém? Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Fábio? E aí, deu para entender, Fábio? Balaque, ele era um moabita, é isso? Isso. Moab era um rei dos Moabitas, né? E Balaque, né? Balaque. E era um pagão. E Balaão era um profeta de Deus, né? Então, Balaão recebeu uma missão. Balaão, movido por dinheiro, por ganância, Balaque ofereceu dinheiro para ele para ele amaldiçoar Israel. E todas as vezes que ele ia amaldiçoar, 3 vezes que ele foi amaldiçoar, não conseguiu. Então, a única forma que eles tiveram para corromper Israel foi fazer um banquete e convidar mulheres, né, para participar desse banquete.
que foi a armadilha que o diabo usou. Assim aconteceu em Pérgamo, né? As pessoas se venderam, comeram sacrifícios, né? Aos deuses pagãos, e assim sucessivamente. Então, você vê que Jesus foi buscar lá atrás algo que aconteceu lá em Números para jogar nos dias que ia acontecer ali em Pérgamo, como também os nicolaítas, né? A heresia que eles ensinaram lá, né? E também o arianismo, que estava ali também, né? E que o nome dele não foi negado. Reconheceram em vários concílios que Jesus é verdadeiramente Deus. Não conheço Mais o alguém? Antigo, eu não conheço o Antigo Testamento, Salles, mas eu estava lendo em Gênesis esses dias Hum, e estava falando sobre a criação do Moabe, né? Moabe e eu acho que o irmão dele também, aquela, lá em Abraão, né? A gente está falando agora de 300 anos depois de Cristo, né? E algo que hum, iniciou lá atrás, na época de Abraão, com um primo, sobrinho dele, eu acho, né? Que era o Ló. E as filhas se deitaram com o pai, né? foi. Onde foi, onde nasceu Moabe e foi gerada essa geração toda aí que lá 300 anos depois ainda tem efeitos, né? A gente vê como a E história você vai vê, se propagando, né? você viu outra coisa também, quando Abraão, Deus prometeu a Abraão, deu a promessa que viria um filho. E esse menino, Isaac, seria o filho da promessa, dali ia surgir as 12 tribos de Israel. A promessa foi feita. Então, Sara era avançada de idade e a Sara riu. Quer dizer, como é que ela vai gerar um filho? Deus prometeu, esperasse. Foi o que ela fez. Ela achou de adiantar as coisas. A gente conhece a história. Ela deu a sua serva para Abraão deitar com ela, mas aquele menino que nasceu, era Ismael, não era o filho da promessa. O filho da promessa era quem? Era Isaac. Aí dali de Ismael, você vê que houve muitos conflitos ali entre eles. A H se achava, né, no direito porque o filho era de Abraão e Sara não tinha filho. Aí houve um momento que não veio mais para conviver. Aí quando Sara pede que Abraão dispense a sua serva e seu filho, e ele teve que fazer isso. Por quê? O filho da promessa era Isaac. Então, dali Ismael sai com sua mãe e se espalha pela terra. Dali surgiu a nação que nós temos hoje, que é a nação islâmica. Olha quanto aconteceu lá atrás. Na realidade, a nação islâmica não ia existir. Ela existiu por causa de Abraão. Tanto que você vê, quando Maomé surgiu na história, Maomé, né, era um mercador e casou com uma viúva rica, e ele disse que teve uma visão, né? E você vê que Meca, naquela época, era um lugar idolátrico, Medina também, né, na época dele, e ele disse que era o último profeta de Deus, era Maomé. Você vê que quando Jerusalém foi destruído, o templo de Jerusalém, né? E ele foi construído lá por Salomão no Monte Moriá. O Monte Moriá foi o local que Abraão foi oferecer quem? Isaac. Naquele mesmo monte foi que Salomão construiu o templo de Jerusalém. Ele foi decidido por Nabucodonosor, né, no quinto século de Jesus, e depois ele foi reconstruído através do rei Ciro, Dario e Artaxerxes, que deu a ordem para construir o templo, no mesmo local. No ano 70 depois de Cristo, o que acontece? O templo é destruído novamente, no segundo templo. Ele é destruído novamente. E naquele local ficou vazio. Arrancaram as pedras para tirar o ouro e cumpriu a profecia que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada de para Jesus. Naquele local, eles construíram uma mesquita, no ano 700, se eu não me engano, uma mesquita. Quando quem chega em Jerusalém, virou aquela cúpula dourada lá, né? O chamado Domo da Rocha. Então, aquele local ali foi o local exatamente onde Abraão foi oferecer Isaac. E Maomé reclamou que aquele local não foi o local que Abraão ia oferecer Isaac, não. Era o local onde Abraão foi oferecer Ismael. Por isso que lá essa mesquita até hoje. E os judeus, o pessoal comenta aí que é uma intenção de tirar aquele templo dali para reconstruir o terceiro templo. Isso não vai acontecer. Mexer numa mesquita que tem mais de sei quantos anos, séculos de existência, eu acho que os muçulmanos vão permitir que alguém derruba aquele para construir o terceiro templo? Isso é uma coisa impossível. E o próprio Jesus falou assim, ó, que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, coisas do passado, lá atrás, como você falou aí, vem repercutindo até os nossos dias hoje. É Mais interessante alguém? que acho que Ló era sobrinho de Abraão, não é? Sim, Superior Barro. E ele
E a filha dele que gerou mal. Então, assim, não vem nem de Ismael, né? Vem de outra linhagem já, mas também de algo, né, assim, puro, né? Porque a filha se deitou embriagou o pai, se Sim, deitou com o pai, as duas, né? Porque ficaram com medo de não ter descendência, né? Acabaram deitando com o sim. pai, e aí gerou essa outra linhagem aí que é. Foi a filha de Noé. A filha de Noé que deixou com o pai, deu bebida para ele e ele ficou bêbado e gerou, teve esses filhos. Aí, Moabe porque e o outro só tinha oito Ami, pessoas, né? Benami. É, Só tinha oito pessoas ali na arca, né? Então, dali aconteceu isso aí. Gente, obrigado, Fábio. nada, meu irmão. Mais alguma pergunta? Deu para vocês entenderem esse estudo de hoje sobre Pérgamo, uma, uma época corrompida que as doutrinas vieram aos poucos trazendo, e que penetrou no mundo cristão. Pérgamo simboliza aí o dia de Milão e que foi esse divisor de água para o cristianismo. Quando vamos para Tiatira, vamos encontrar uma igreja totalmente corrompida, totalmente corrompida. Algumas pessoas, claro, né, que não aceitariam aquilo ali, mas a maioria. Aí vamos entrar na Idade Média, a Idade Escura. Vamos entrar um pouco, falar um pouco sobre a peste bubônica também que aconteceu nessa época e que dizimou um terço da população da Europa. Ok? Isso está na Bíblia. Então, basta a gente procurar. Amém? Podemos orar para a gente terminar? Vamos lá, né? Vamos orar então. Vou orar aqui para a gente, pode ser? Pode orar, então, pode. Pai amado Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui todos reunidos. Em seu nome, Senhor, estudando a sua palavra, recebendo, Pai, essa semente importante, Pai, para o coração de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue nos alimentando, Pai, nos guiando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Que o Senhor cada vez mais, Pai, nos fortaleça, Senhor. Que estamos aqui, Pai, fortalecidos, Pai, para caminhar contigo, Senhor. Caminharmos, Pai, com sua presença iluminando nossos caminhos, nossos pensamentos, a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor, Pai, nos cubra, Pai, com o seu manto, Pai, com o seu manto Amém. sagrado, Pai. Nos revista, Pai, com a sua armadura celestial, Pai, protegendo o nosso coração, Pai, a nossa mente, Senhor. Proteja os nossos caminhos, Senhor. Que a sua armadura celestial, Pai, nos proteja inteiramente, Pai. E essa proteção seja estendida a toda a nossa família, a todas as pessoas que a gente ama, aos nossos amigos, nossos irmãos, Senhor. Amém. E através da nossa fé, Pai, o seu escudo, Senhor, o escudo, Pai, esteja empunhado a todo momento, Senhor Jesus, e fortalecido, Senhor. E através da sua espada, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, nós possamos empunhá-la, Senhor, a todo momento, Senhor. Que a sua palavra, Pai, possa entrar profundamente nos nossos corações, Pai, e nos transformarmos, Senhor. Transformar a nossa alma, Senhor, nossos pensamentos, Senhor, para que nós possamos, Pai, experimentar, Senhor, a sua boa, agradável, perfeita vontade, Senhor. Obrigado, Pai, Amém. por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. Amém. Ô, gente, eu queria pedir desculpa a vocês aí. É, é porque é muita informação e ali eu acabei trocando os personagens, né? Ali de Balaque, Acabe, Jezabel. Que, na verdade, Jezabel ele vai entrar em Tiatira. Aí eu fiz uma pequena confusão, agora eu peço desculpa a vocês aí, que era Balaão e Balaque, tá? Então, nos perdoe se houve esse equívoco, mas a gente tentou corrigir isso aí. Amém? Então, bom dia para vocês. Deus abençoe. E amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra no mesmo horário aqui para a gente continuar a falar sobre Tiatira. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia a vocês. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.